Bora falar de futebol? Qual é o melhor ataque do futebol brasileiro depois da abertura da janela de transferências e as contratações que chegaram? Claro que eu vou trazer aqui várias possibilidades, você vai analisar, deixar sua opinião aí embaixo nos comentários e a análise é mais profunda, tá? Eu não vou só colocar aqui as peças que cada time tem, mas também quais as formações ideais de 5 clubes que eu separei aqui, que na minha opinião tem os melhores ataques, as melhores peças à disposição para formar ataques com 4 jogadores de frente ou com 5 jogadores de frente. Bora para análise? Antes disso, claro, se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Eu quero que você se inscreva aqui no canal, tá? Já dá aquela moral se você não é um inscrito. Também deixa o like, clica no joinha que é muito importante para o vídeo e além disso, eu espero o seu comentário aqui embaixo falando sobre qual é o melhor ataque do futebol brasileiro depois dessa abertura de janela. Maravilha? Bora começar com o Palmeiras então? Palmeiras que tem 10 peças, digamos assim, que provavelmente serão bastante utilizadas ao longo desse segundo semestre, pelo menos até o momento, até a gravação desse vídeo, tá? Meio campo, Palmeiras conta com Rafael Veiga, um meia-direita canhoto, Maurício, outro meia-direita canhoto, e o Rômulo, um meia-esquerda destro. Quando a gente fala para jogadores de lado de campo, a gente está falando de Estevão, ponta-direita canhoto, o Felipe Anderson, que é um ponta destro, o Lázaro, que é um ponta-esquerda ambidestro, isso pode ajudar muito na composição de um ataque, e o Dudu, que é um ponta destro. Quando a gente olha para centroavante, a gente está falando de Flaco, Rony e Luigi. O Luigi talvez não tenha tanto espaço, mas o Abel tá dando a ideia de que vai botar bastante ele para jogo. O Rony pode ser o centroavante, como pode ser um ponta-direita. O próprio Felipe Anderson pode ser um ponta de qualquer um dos lados, como pode ser um meia também. Então o Palmeiras tem essa característica de versatilidade. 4-2-3-1, vamos supor, o Palmeiras da frente, vamos pegar os 3 jogadores mais um desse esquema. Seria Estevão jogando pela direita, Veiga centralizado, Felipe Anderson jogando pela esquerda, com Flaco como centroavante. E aí, essa primeira formação, ela tem um Estevão canhoto, um Felipe Anderson destro, então jogadores de pé trocado dos lados, para dar, evidentemente, jogo por dentro e possibilidade dos laterais chegarem, e o Veiga por dentro, tendo o Flaco como referência em altura e saindo da área também. A segunda formação teria no 4-1-3-2, 5 homens de frente, Maurício pela meia direita, Veiga por dentro, Felipe Anderson pela meia esquerda, Estevão e Flaco atuando com uma dupla de ataque. E aí a gente está falando novamente de uma formação que tem um canhoto pela direita, que é o Maurício, que tem um destro pela esquerda, que é o Felipe Anderson, o Veiga por dentro, meia canhoto, que vai atuar auxiliando dos dois lados, além de 2 canhotos no ataque com características diferentes. O Flaco, que vai ser aquele cara que tem a perspectiva de fazer pivô, finalizar e dar aquele, enfim, facão para colocar a bola na rede com um toque só. E o Estevão, que é um driblador, que é um garoto que pegando essa bola dentro da área tem tudo para sofrer um pênalti ou para desmontar o zagueiro e ficar cara a cara com o goleiro. Essas as formações principais do Palmeiras, na minha opinião, claro que você pode trazer outra aqui. Não entraram em nenhuma escalação que eu coloquei aqui. Ficam como peças à disposição. Rômulo, Lázaro, Dudu, olha só, Dudu que tá voltando de lesão, né? Rony, que frequentemente é utilizado por Abel, mas eu acredito que o Flaco é mais útil, mas o Rony tem a perspectiva também de dar velocidade ao ataque se necessário for mudar um pouco a característica. E o Luigi. Bora pro Galo? O Atlético Mineiro, hein? Atlético Mineiro que tem 9 peças ofensivas. Atlético Mineiro com peças ofensivas de meio campo. Zaratio, que é um meia esquerda destro, o Scarpa, que é um meia canhoto que atua dos dois lados, o Bernard, que é um meia destro que atua dos dois lados, e o Alisson, que é um meia direita e ponta direita também, canhoto. Pro ataque, e aí eu coloquei um bolo todo, porque a versatilidade é interessante das peças. O Hulk, que é um ponta ou um atacante canhoto, o Paulinho, que é um ponta ou um atacante destro, o Vargas, que é um ponta ou um atacante destro, Allan Kardec, centroavante, e Cadu, centroavante. Essas são as peças que o Galo tem. Quando a gente olha para aquela formação com 4 homens de frente, um 4-2-3-1, formação ideal, eu poderia colocar aqui Scarpa, jogando pela direita, canhoto,
Hulk como um segundo atacante e também um construtor por trás do centroavante, e o Bernard aberto pela esquerda, com uma possibilidade de ser um destro jogando por dentro também. Então, mesma ideia de ter jogadores meias pelos lados do campo, buscando o corredor central e aí liberando para os laterais. Na frente, o Paulinho. Só que aí o Hulk é um cara que é um segundo atacante praticamente nessa formação. E aí quando a gente olha justamente para a formação com 5 homens, que seria um 4-1-3-2, por exemplo, aí quem entra no time é o Zaratio. O Zaratio acaba entrando como meia esquerda destro, né? Ele aparece de um lado, o Scarpa aparece do outro, com o Bernard centralizado. E aí a gente está falando de uma outra característica, né? Porque quando a gente coloca o Scarpa, por exemplo, pelo lado direito, a gente está colocando o Scarpa canhoto, o Zaratio, ele joga pelo lado esquerdo, é bem verdade, e é destro. Então a gente está colocando dois caras também que vão buscar por dentro, mas o Bernard procurando mais ajudar na construção e aparecendo muito mais para construir junto a esses jogadores que estão do lado do que como um Hulk que atacaria a última linha para ser um cara que ia se juntar ao Paulinho. Por quê? Porque Hulk e Paulinho vão estar juntos, né? Então, na primeira formação seria Scarpa, Hulk e Bernard com o Paulinho à frente, e na segunda formação entrando o Zaratio, teria Scarpa, Bernard e Zaratio, Paulinho e Hulk à frente. O Bernard tem muito passe de ruptura e finalização de longa distância, assim como o Scarpa tem cruzamento, que é algo muito importante também, se você tem Hulk e Paulinho dentro da grande área para tentar aproveitar. O Bernard, como eu disse, passe de ruptura e finalização. O Zaratio tem o drible e a velocidade também. E o Paulinho e o Hulk juntos, enfim, dispensa comentários, né? Então é um ataque bastante completo. Não entra em nenhuma escalação ideal do Galo. Alisson, Vargas, Cadu e Allan Kardec. Bora pro Botafogo? Se liga. Botafogo tem 13 ou 11 peças de ataque. Digamos que é o time com um número maior de peças. Porque no meio-campo, o Botafogo tem o Eduardo, que é um meia destro. O Thiago Almada, que está chegando caríssimo, 20 milhões de dólares, é um meia esquerda destro. O Eduardo ele joga, né, ali como um para-brisa, né, dos dois lados. O Oscar Romero é um meia direita, canhoto. E o Diego Hernandes é um meia canhoto pouquíssimo aproveitado, não deve ter muitas chances. Pra ponta, aí vem gente pra caramba, hein? O Botafogo tem Luiz Henrique, que é um ponta direita canhoto, Savarino, que é um ponta destro, que atua dos dois lados, o Júnior Santos, que é um ponta direita destro e centroavante, versatilidade muito importante do Júnior Santos, o Jefinho, que é um ponta esquerda destro, e aí tem duas peças que não devem ser utilizadas, o Carlos Alberto e o Segovia. Os dois estão voltando de empréstimo e não devem ter espaço nesse time. Além dos centroavantes que o Botafogo tem, Tiquinho e o Igor Jesus, além do Matheus Nascimento, que está machucado por um bom tempo. O Igor Jesus contratado nessa janela também. Vamos para a formação do Botafogo que eu julgo ideal. Num 4-2-3-1, o Botafogo pode entrar com Júnior Santos, e aí a gente está falando, é um destro na ponta direita, diferentemente das outras formações, que eu coloquei o cara que basicamente vai ter a perna preferencial para dentro do campo. O Júnior Santos é um destro pela ponta direita que vai, busca a linha de fundo, mas não tem problema em fazer o corte e usar a perna canhota. E aí, esse cara vai ter o Eduardo centralizado e o Thiago Almada, que é destro, construindo por dentro o lado esquerdo. Então você vai ter um time que vai ter tanto a profundidade por aqui, do lado direito, quanto a construção por dentro pelo lado esquerdo. E aí vai dar liberdade prioritariamente para o lateral esquerdo aparecer para o jogo. E o Tiquinho sendo a referência. É um ataque bem interessante, com uma perspectiva diferente daqueles que eu montei anteriormente. Quando você entra num ataque com 5 homens, num 4-1-3-2, por exemplo, a gente está falando aqui de Luiz Henrique ganhando uma vaga no time, a segunda contratação mais cara do futebol brasileiro. O Luiz Henrique apareceria, e aí a gente está falando do Luiz Henrique, que é um ponta-direita canhoto. Então já muda a característica. O Júnior Santos sai dessa função, e aí entra um ponta-direita canhoto que vai buscar esse jogo por dentro. O Thiago Almada segue na equipe pela esquerda, buscando o jogo por dentro, destro. O Eduardo com liberdade, e aí a dupla de ataque, Tiquinho e Júnior Santos. O Júnior Santos vive uma temporada fantástica, o Tiquinho tem muita qualidade também como pivô, tem uma dupla que funciona, tem uma sinergia muito grande com o Eduardo também, então tem tudo para funcionar um ataque dessa forma. Vale destacar,
não entraram em nenhuma escalação que eu citei do Botafogo. Oscar Romero, Diego Hernandes, Jefferson Savarino, a língua quase enrolou, Jefinho e o Igor Jesus. Tem 3 peças bem interessantes aí que não entraram, né? O Romero, inclusive, tem dado conta do recado quando entra como substituto, né? Mas Savarino, Jefinho, quando tiver bem o Jefinho e o Igor Jesus, são peças bem interessantes que nem apareceram nas minhas escalações. O Flamengo tem 11 peças, tá? O Flamengo e Bahia têm similaridades no que eu vou citar aqui, tá? Já entreguei o último time também. O Flamengo tem como peças ofensivas, atenção ao elenco do Flamengo, Arrascaeta, um meia destro que também atua no meio-campo como um todo. De La Cruz, outro meia destro que atua no meio-campo como um todo. O Gerson, um meia canhoto. O Lohan, meia canhoto. E o Vitor Hugo, meia canhoto. Pro lado de campo, tem Bruno Henrique, que é um ponta esquerda destro. O Cebolinha, que é um ponta esquerda destro. E o Luiz Araújo, que é um ponta direita canhoto. Tá? Para centroavante, Pedro, Gabigol e o Carlinhos, que está ganhando chance agora. E o Flamengo tem um diferencial enorme, que é contar com 2 meias abertos e 2 pontas de enorme qualidade e poder de definição. E aí, eu acho que isso acaba gerando uma questão de formação mesmo, maior em termos de ferramentas para você utilizar em campo. Porque veja só, a gente pode formar naquela linha com 4 homens, no 4-2-3-1. Um time com De La Cruz jogando como um meia pela direita, Arrascaeta como um meia centralizado e o Gerson atuando como um meia esquerda, tá? Que gosta de atuar daquela maneira, mesmo sendo canhoto, e o De La Cruz mesmo sendo destro. A gente está falando de meias que têm as pernas preferenciais, digamos assim, para o lado oposto do campo. Sim, mas é um jogo de aproximação que pode muito bem funcionar. E a gente coloca aí o Pedro como centroavante, que não tem conversa, o Pedro vive uma fase fantástica. Só que, quando eu falei de 2 meias que vão ter pernas para fora preferenciais, e disse que o Flamengo tem esse diferencial de 2 pontas que deixam o time tão fortes quanto essa formação ideal, a gente tem que acrescentar uma outra formação com 4 caras, que é com 2 pontas. E essa formação teria o Luiz Araújo, canhoto pela direita, o Cebolinha destro pela esquerda, já mudou a perna preferencial, o Arrascaeta centralizado e o Pedro como centroavante. Então, com 4 homens de ataque, você tem 2 formações muito diferentes e muito fortes. Além disso, você pode meter uma formação com 5, e aí a gente está falando de De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Pedro e Gabigol. Veja só a formação que você pode criar sem pontas, com 5 caras muito agudos, e aí a gente está falando evidentemente de 2 atacantes, Pedro e Gabigol, que muita gente pode falar, não dá para jogar junto. Já jogaram junto, já funcionaram muito bem. O Gabigol, nesses últimos 6 meses de contrato, pelo que a gente sabe, disse que vai ficar até dezembro. O Pedro, um cara mais de área, o Gabigol, um cara que sai mais da área, canhoto, o Gabigol, destro, o Pedro, então você tem uma variedade de pernas, digamos assim, preferenciais para a construção de jogada por dentro, por fora, referencial de área, o Pedro é muito bom na bola aérea, enfim. É realmente uma equipe que tem muitas possibilidades. E aí, não entraram em nenhuma escalação Lohan, Vitor Hugo, Carlinhos e Bruno Henrique. E a gente está falando de um Bruno Henrique que não entrar em nenhuma formação é bem chocante, né? Mas mostra o tamanho da qualidade, mesmo eu fazendo 3 formações diferentes. Para a gente caminhar para o final, o Bahia tem 10 peças e eu vou citá-las agora para a gente montar esse time. O Bahia tem como peças ofensivas de meio campo nesse momento Everton Ribeiro, meia direita canhoto, Cauli, um meia ambidestro de corredor central fantástico, o Jean Lucas, que é um volante, é um 8 de origem, mas tem trabalhado como meia esquerda destro, e o Depena, que também é um volante de origem, mas que já atuou como ponta e está atuando como meia esquerda canhoto. Pro lado de campo, o Rogério Ceni tem hoje o Biel, que é um ponta esquerda destro, o Ademir, que é um ponta direita canhoto, o Rafael Ratão, que é um ponta esquerda destro, e o Luciano Juba, que é um ponta esquerda canhoto. Para centroavante, Tassiano Everaldo. Perdeu o Estupinhan. O Ratão pode jogar como centroavante também, né? Pode ter essa possibilidade, mas é bom lembrar que perdeu o Estupinhan. Assim como o Flamengo disse que haveria similaridade, o Bahia tem 2 pontas que brigam muito por posição com os meio-campistas que o Rogério Ceni costuma colocar. E aí no 4-2-3-1, vamos colocar primeiro essa formação,
Dá para colocar em campo Everton Ribeiro, Cauli e Jean Lucas, tendo o Tassiano como referência. Eu prefiro o Tassiano ao Everaldo, pela, enfim, capacidade de gerar jogo, pela capacidade de cair pelos lados, muito mais interessante do que o Everaldo tem. Me parece um jogador muito mais prostado ali no campo, na área, na grande área, esperando bola. E a gente está falando de Everton Ribeiro meia, Cauli meia, Jean Lucas meia. Quando a gente faz aquele esquema que a gente muda, como foi no Flamengo, a gente está falando de Ademir, Everton Ribeiro centralizado, ou o Cauli, fique à vontade, e Biel, 2 pontas. Tassiano como centroavante. Muda a característica, muda muito a característica, né? E aí a gente tem a perspectiva de ter ou um jogo de maior aproximação ou um jogo de velocidade e profundidade. Com 5 homens na frente, aí tem sido o que o próprio Rogério tem feito, né? Everton Ribeiro, Cauli, Jean Lucas, Tassiano e Everaldo, 2 atacantes de movimentação, os 2 destros, é bem verdade. Não entraram em nenhuma escalação ideal. Depena, Rafael Ratão, e vou colocar o Luciano Juba, embora esteja atuando como um lateral no time do próprio Rogério Ceni, ele tem capacidade para atuar como um ponta também. E aí, depois de tudo isso que eu falei, você escolhe qual é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro entre esses 5 que eu citei. Tem algum ataque que eu não coloquei aqui que deveria ter sido colocado, que é o mais forte do Campeonato Brasileiro? Diz aí, é o do Palmeiras? É o do Atlético Mineiro? É o do Flamengo? É o do Bahia? É o do Botafogo? Quem tá com o elenco com o maior número de ferramentas para ter o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, na sua opinião? Deixe seu comentário aí embaixo, espero que você tenha gostado da análise, a cabeça deve estar explodindo com tanto nome, tanta perspectiva de jogo, mas eu acho que é bem legal a gente dar uma olhada para ver como de fato tem ataques muito fortes no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro em si, para essa sequência de temporada. Comenta aí embaixo, deixa o like no vídeo, que a pesquisa foi longa para burro. Se chegou até o final, comenta que chegou até o final, que eu fico sempre feliz de ler isso, e evidentemente inscreva-se no canal também. Se quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. Bora falar de futebol.